Não corra como quem corre sem alvo, nem lute como quem esmurra o vento. Esse é o tema do nosso devocional de hoje. Bom dia, meu amigo, minha amiga, como vai você? Vamos para mais um devocional, hoje, dia 9 de abril. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. 1 Coríntios 9, 26 e 27. Paulo teve uma revelação profunda sobre o propósito de sua vida. Ao ser transformado por Jesus, ele correu em direção ao alvo de sua missão, viver para Cristo. Fica claro que nada poderia se colocar à frente desse objetivo, pois ele, obstinado, sabia que seu chamado era muito valioso. Contudo, muitas pessoas vagueiam sem um alvo claro, vivendo sem sentido, sem perceber que o verdadeiro alvo de nossa existência na Terra é Cristo. Quando estamos nele, todas as áreas de nossa vida se transformam. Nossa visão e nossa mentalidade mudam. Passamos a enxergar a vida com os olhos espirituais, compreendendo que as coisas deste mundo estão, muitas vezes, em oposição ao plano divino. Estar em Cristo é viver de forma completamente diferente, e isso deve refletir em todos os papéis que exercemos em nossa vida, como pais, filhos, cônjuges, profissionais e outros. Como filhos de Deus, compreendemos que nossa vida vai muito além de nós mesmos. Por isso, se desejamos alcançar a verdadeira felicidade e plenitude, é essencial fazer de Jesus o que temos de mais valioso e importante, assim como Paulo fez em sua vida. Não sei quais têm sido suas prioridades, mas é sempre bom reavaliar os caminhos que temos trilhado. Sendo assim, não corra como quem corre sem alvo, nem lute como quem esmurra o vento. Não permita que nada, por melhor que possa parecer aos seus olhos físicos, tome o lugar de Jesus em sua vida. Faça dele o centro de tudo. Palavra-chave de hoje: alvo. Leitura bíblica, João 13. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder, e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: Agora você não entende o que estou fazendo, porém, mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse: Quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: todos menos um. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa,
sentou-se outra vez à mesa e perguntou: Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e têm razão, pois eu sou o mesmo. Se eu, o senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Não estou falando de vocês todos. Eu conheço aqueles que escolhi, pois tem de se cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem. Aquele que toma refeição comigo se virou contra mim. Digo isso a vocês agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou quem sou. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem receber aquele que eu enviar, estará também me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus ficou muito aflito e declarou abertamente aos discípulos: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me trair. Então eles olharam uns para os outros, sem saber de quem ele estava falando. Ao lado de Jesus estava sentado um deles, a quem Jesus amava. Simão Pedro fez um sinal para ele e disse: Pergunte de quem o mestre está falando. Então aquele discípulo chegou mais perto de Jesus e perguntou: Senhor, quem é ele? É aquele a quem vou dar um pedaço de pão passado no molho. Respondeu Jesus. Em seguida, pegou um pedaço de pão, passou no molho e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E assim que Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: O que você vai fazer, faça logo. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus disse isso. Como era Judas que tomava conta da bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse alguma coisa para a festa ou desse alguma ajuda aos pobres. Judas recebeu o pão e saiu logo, e era noite. Quando Judas saiu, Jesus disse: Agora a natureza divina do Filho do Homem é revelada, e por meio dele é revelada também a natureza gloriosa de Deus. E se, por meio dele, a natureza gloriosa de Deus for revelada, então Deus revelará em si mesmo a natureza divina do Filho do Homem. E Deus fará isso agora mesmo. Meus filhos, não vou ficar com vocês por muito tempo. Vocês vão me procurar, mas eu digo agora o que já disse aos líderes judeus: Vocês não podem ir para onde eu vou. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros. Assim como eu os amei, amem uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Simão Pedro perguntou a Jesus: Senhor, para onde é que o Senhor vai? Jesus respondeu: Você não pode ir agora para onde eu vou. Um dia você poderá me seguir. Pedro tornou a perguntar: Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Está mesmo? Perguntou Jesus. Pois eu afirmo a você que isto é verdade. Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Deixa eu só fazer uma observação. Na tradução dessa Bíblia, está escrito que Jesus pegou o pão
e passou no molho e entregou ao discípulo, a Judas Iscariotes. Na verdade, ele não passou no molho, né? Na Bíblia original, escrita em grego, está escrito que ele passou no azeite. Era muito comum que eles passassem o pão no azeite para comer. O azeite era muito usado antigamente. Outra observação é agora, no final, quando ele fala que antes que o galo cante 3 vezes, você dirá que não me conhece. Você me negará, está escrito isso. Na verdade, ali onde está escrito onde o galo cante, na verdade não era um galo, tá? Desde pequeno, quando eu assistia filmes que falavam sobre Jesus, alguns filmes mostravam um galo cantando, mas isso não é verdade, porque naquela época eles não tinham o costume de criar galos e galinhas junto com eles. O que tocava à noite, muitas vezes, aqui está traduzido como galo, mas não era um galo exatamente. O exército romano, eles usavam tipo uma trombeta pequenininha que eles tocavam na troca de turno, porque os soldados romanos eles faziam troca de turno 24 horas por dia. E toda vez que eles tocavam essa trombeta, faziam um som, né? Eu não sei imitar o som dele, tá? Não vou tentar aqui. Mas aqui está traduzido como antes que o galo cante. Na verdade não é o galo, na verdade é o som da trombeta do exército romano. Talvez eles tenham traduzido assim, ou por não conhecer a história, o contexto histórico daquela época, ou porque fica mais fácil a tradução, colocar antes que o galo cante, do que colocar a trombeta do exército romano, né? Então, só esse adendo aí, só fazer esse ponto de observação. É interessante a gente saber o que realmente foi dito naquela época, tá legal? Bom, se bem que não faz diferença nenhuma se foi molho ou se foi azeite, e também não faz diferença nenhuma para nós se foi um galo ou se foi uma trombeta que foi tocada. O importante é o contexto, né? O contexto aqui diz que ele negaria Jesus 3 vezes, e ele o fez, tá? Muito obrigado, tenha um ótimo dia e que Deus o abençoe.